Ei, se você chegou até aqui, talvez você tenha medo de fracassar. E você sabia que ficar procrastinando as coisas muitas vezes se justifica pelo medo do fracasso? As pessoas deixam de fazer as coisas porque elas têm medo de falhar. Muitas vezes, nós, como ser humano, preferimos continuar onde nós estamos. Isso é muito mais conveniente, antropologicamente falando, para o nosso lado bicho. Porque toda a construção do sucesso ela é contra-intuitiva e envolve riscos. Independente do que você queira, você sempre vai precisar de um processo arriscado. Seja um bom relacionamento, seja alcançar o sucesso financeiro, não tem como. Porque muitas vezes, para chegar onde você quer, você precisa se tornar alguém diferente. Na real, essa é a principal função do estabelecimento de metas na vida de alguém. As pessoas não estabelecem metas porque é gostoso. Elas estabelecem metas porque elas buscam um determinado resultado. E ao longo do caminho para chegar a esse determinado resultado, elas precisam se transformar. Elas precisam deixar de ser quem elas são. Elas precisam de um movimento muitas vezes interno, de romper crenças, de mudar ideias, de refazer algumas estruturas interiores. Tudo, absolutamente tudo muda à medida que você caminha. E é óbvio que ao longo desse trajeto, entre sair de onde você está e alcançar o resultado que você deseja, em muitos momentos você vai precisar lidar com riscos. Vai precisar lidar com um processo contra-intuitivo, de fazer coisas diferentes, de pensar de modo diferente, de ter de construir de forma muito criativa ideias diferentes. Então, justamente por esse medo de falhar durante esse trajeto entre ser quem você é e se tornar o que você precisa para alcançar um determinado resultado, as pessoas param. E comumente, essa parada, esse não fazer, também tem muita relação com um segundo fator. E qual é esse segundo fator que impede as pessoas de encararem os seus medos e buscarem os resultados que elas desejam? Afinal, a gente já entendeu que a meta pela meta não vale tanto. Na verdade, o que mais vale para você alcançar um resultado é quem você se torna ao longo desse caminho. Lembra disso? Bem, o segundo ponto que impede as pessoas muitas vezes de caminhar em direção ao sucesso, de romper com tudo isso, é porque elas se acostumaram com quem elas são. E às vezes as pessoas passam a adquirir uma identidade baseada naquilo que elas têm. O brasileiro, peculiarmente, é muito assim. Ele tem muita dificuldade para entender que quem ele é não está absolutamente ligado ao que ele tem. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: você não é o carro que você dirige, você não é a casa que você comprou, você não é o relacionamento que você tem, você não é nada disso. Você é você. E é justamente o processo que você viveu e as capacidades, habilidades que você desenvolveu para chegar num determinado resultado que compõem a sua identidade. Isso é você. Se você dirige um Porsche ou não dirige, tá tudo bem. Às vezes pessoas que dirigem Porsches quebram. Mas isso não significa que elas deixaram de ser boas pessoas. Na verdade, é muito provável que se elas viveram um grande processo de desenvolvimento, em um determinado momento aquele Porsche vai aparecer de novo. Por quê? Porque elas já construíram todas as capacidades necessárias para comprar um Porsche. Elas só, por circunstância, por destino, por fatalidade ou por erros, perderam a coisa, não a identidade. Por isso que uma pessoa muito rica, quando quebra, ela não demora muito para ficar rica de novo. Na maior parte das vezes. Porque ela já tem os recursos dentro dela, tem? E o brasileiro médio, o medíocre, que a gente fala, ele imagina que a coisa em si transforma ele no que ele é. Então ele vai lá, financia um carro em 60 meses e começa a pensar: agora eu sou o melhor porque eu tenho esse carro. Mas esse carro nem é dele ainda. Por quê? Porque ele não pagou. E justamente por pensar desse jeito e achar que ele é a coisa, ele se acomoda. Eu já tenho meu carro, a vida já tá boa assim, com o que eu tenho já consigo pagar isso, mesmo que seja em 60 meses, foda-se. Nada contra o financiamento. Mas você percebe como as pessoas elas tentam adiantar os resultados delas através de um mecanismo financeiro. E quando elas tentam adiantar, muitas vezes elas se veem
numa posição precária. Porque agora que elas precisam arriscar para alcançar um resultado ainda melhor, para mudar ainda mais a vida delas, para realmente alcançar um resultado ainda mais expressivo e significativo, elas estão travadas. Porque elas acham que já têm o que elas querem. Que elas já compraram aquilo que transforma a identidade delas. Você tá me entendendo? E não dá para ser assim. Se uma pessoa realmente acredita que o que ela é tem só relação com o que ela tem, mas não com o processo que ela precisou viver e quem ela se tornou para construir aquela cereja do bolo que é a coisa em si, irmão, eu não entendo nada sobre a vida. E o brasileiro tem essa mania. Então ele evita processos, busca resultados, financia no longo prazo e imagina que, agora eu tô bem. E aí quando elas precisam tomar decisões ainda mais fortes, elas olham para a própria vida, para o próprio cenário e elas não sabem como fazer. Também é assim quando a pessoa alcança um resultado e começa a ter medo de perder. Que é um exemplo, relacionamento. Às vezes a pessoa não está preparada para um relacionamento, ela não se preparou para isso. Mas o que acontece? E às vezes ela leva sorte e encontra alguém legal. Se ela levar sorte e encontrar alguém legal sem ter os recursos para lidar com aquela pessoa, o que vai acontecer? Ela vai começar a ter medo de perder. É a mesma coisa o cara que vai lá e financia um carro que vai além do patamar financeiro que ele tem. E ele começa a ter medo. Puta, agora eu tenho óleo, agora eu tenho seguro, agora eu tenho IPVA, meu Deus, como é que eu vou pagar? Ele dá uma desesperada. Porque ele ainda não adquiriu os recursos necessários para que aquilo ali acontecesse. Você está entendendo? Então, a segunda causa para as pessoas realmente não se dedicarem a um processo de alcançar um objetivo é a satisfação interior pelo que elas já têm. Porque elas estão focadas na coisa e não no processo. Pessoas de sucesso sempre querem mais. Por que elas querem mais? Porque elas sabem que para alcançar esse mais elas vão precisar se tornar melhores. E no final tudo tem a ver com o processo delas. E aí eu te pergunto, quem é você? A pessoa que se contenta com os resultados? Ou a pessoa que realmente está sempre atrás de fazer algo melhor? Está sempre atrás de se transformar em alguém melhor? Você percebe? E o terceiro fator, para você que tem medo do fracasso e quer sair disso, e quer viver, e quer dar o próximo passo. Olha só. A maior parte das pessoas que já chegou em algum lugar fracassou ao longo do caminho. Mas ela não desistiu. Ela não desistiu porque ela queria dar um sentido maior para a própria vida dela. Ela tinha um motivador maior. Às vezes era o desejo de ver os filhos crescerem bem, às vezes era o desejo de deixar uma obra, às vezes era o desejo de realmente construir algo que pudesse ajudar as pessoas. Então, quando falta vontade, quando falta motivação, ao que elas se apegam? À causa. Ao porquê delas estarem buscando o sucesso. E quando elas olham para alguém, quando elas olham para um projeto, quando elas olham para uma causa, quando elas olham para todo esse contexto, o que acontece ali dentro delas? Elas percebem que vale muito mais a pena continuar lutando por aquilo que elas amam e desejam do que simplesmente parar no meio do caminho. Porque parar no meio do caminho extermina os sonhos que a vida inteira elas cultivaram dentro do próprio coração. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte: Ei, o que te motiva? O que faz com que você queira mais? Por quem você faz? Qual é o seu verdadeiro objetivo, tirando todo o dinheiro que você possa ganhar com isso? Sem hipocrisia. Eu torço para que você ganhe muito dinheiro, mas imagina que, já deu, já tem. E aí? Pelo que você continua a jornada? É pelos seus filhos, é pela sua família, por quê? E uma última mensagem. Se você parar para pensar, o sucesso, ele traz consequências semelhantes para todas as pessoas. O sucesso, que é o quê? O alcançar os objetivos que você deseja. É uma vida melhor, uma estabilidade interior, né? Um amadurecimento ao longo da jornada. E uma última lição. Já parou para pensar que para alcançar o sucesso, as pessoas comumente traçam caminhos muito parecidos? Elas vivem processos muito semelhantes. Elas passam por experiências que, embora na matéria não sejam idênticas, fazem com que a cabeça delas precise realmente sempre buscar uma próxima solução. Já parou para analisar isso? Ao passo que
O fracasso, cada pessoa fracassa à sua maneira. Ou seja, existem 1001 formas diferentes de fracassar e um rastro muito consistente de como prosperar. Então, quando nós nos inspiramos nas pessoas que realmente prosperaram e decidimos estudar os processos delas, ouvi-las, contratar mentores, professores, processos realmente que nos levem adiante, ler autobiografia, muitas vezes a gente vai moldando a nossa cabeça para chegar mais longe. Você consegue me entender? Existem 1001 maneiras de fracassar, mas o caminho do sucesso ele é muito mais estreito. Então busque boas referências e abra mão do seu jeito de pensar. Aprenda a pensar com a cabeça das pessoas que chegaram lá. Então quando você chegar lá, aí você decide mudar. Você, não, eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que... Entendeu? E abra o seu coração para realmente aprender a pensar com as pessoas que chegaram lá. Isso vai te fazer muito bem. Foi o que eu fiz também e continuo fazendo. Abrir mão muitas vezes do meu posicionamento para poder aprender com quem tem o que eu quero, com quem chegou onde eu quero chegar. Você não precisa ser um fracassado. Talvez você esteja fracassando, mas não precisa ser assim. Tudo pode ser bem melhor. Que Deus te abençoe.